Vamos também esperar que a Soraya entre. Eu acho que Então, ainda nós não. hoje vamos falar sobre a experiência, a tua experiência, a experiência da Soraya com os 7 chakras dance. E eu também queria deixar aqui um bocadinho sobre a minha experiência com a dança e o movimento. E acho que o que melhor define a minha experiência com a dança e o movimento, né, a experiência que eu tive enquanto aluna de movimento e usando o movimento também enquanto atriz, aquilo que melhor define essa minha experiência é uma conexão profunda comigo, é uma conexão profunda com a minha alma. É como se todas as minhas limitações desaparecessem naquele momento em que eu entro nessa conexão. É como se o meu ser se expandisse e houvesse uma união não só com a minha alma, com o meu ser, mas é como se tu alcançasse uma dimensão muito mais superior. É como se houvesse uma ligação entre ti e o universo. Aliás, a tua intuição, a minha intuição, ficava muito mais apurada. Era como se eu tivesse uma ligação com tudo o que estava à minha volta. E, portanto, para mim foi muito reveladora. O que pode acontecer nesta experiência, e o que acontece muitas vezes, é que não se atinge logo, ou pode-se atingir, depois depende dos dias, não se atinge logo esta conexão connosco e com a nossa alma. Por vezes o que vem, muitas vezes, é a atividade da mente, não é a mente que está ali em atividade e aquilo que vem é os pensamentos, é a crítica, é o julgamento sobre aquilo que está a acontecer, as nossas emoções que ficam muitas vezes à flor da pele e que, por outro lado, acho que pode ser bom porque nos leva à conexão com aquilo que são as nossas feridas e as nossas dores. E, portanto, este é um processo. Há dias em que há essa conexão, há outros dias em que não há. A ideia seria conseguirmos manter este estado também de conexão com a nossa alma, não é? De conseguirmos estar cada vez mais presentes no nosso corpo, na nossa vida, no nosso dia a dia, com essa conexão, porque ela, sem dúvida, nos guia, não é? A nossa alma e que nos torna então estes seres tão especiais. Alô! Soraya! Ui! Olá, meninas! Que bom estar aqui. Olá! E a dança dos 7 chakras, ela surgiu depois de eu ter percebido o que é que os chakras nos traziam para nos podermos trabalhar, não é? Porque cada chakra toca um aspecto diferente da nossa vida, toca um aspecto diferente de nós. E eu ter esse foco sobre os vários aspectos foi muito revelador também para mim, porque desfragmentou para depois unificar, porque eu acho que é isto mesmo que a dança dos chakras faz. Desfragmenta, não é? Vamos trabalhando cada compartimento para depois unificar. Isto porquê? Porque eu vejo a dança dos chakras, dos 7 chakras, como a unificação, a união entre o céu e a terra, porque é muito importante. Nós estamos aqui, esta é uma experiência terrena, não é? E nós devemos vivê-la com toda a consciência, usufruir dela, mas para isso também devemos fazer essa união com o nosso lado espiritual, não é? Com outras dimensões. O que acontece é que nós estamos muito agarrados ao lado terreno, não é? À nossa vida na Terra, ao que é material, ao físico, e esquecemos-nos desta outra nossa dimensão, que é a conexão com a nossa alma e a conexão com o todo. Ou então podemos ser completamente o oposto, negar a vida no físico, no terreno e ligar-nos só ao lado espiritual. Então vivemos um bocadinho aliados daquilo que é esta vivência aqui na Terra. Então eu convidei-vos porque gostaria que vocês falassem um bocadinho também sobre a vossa experiência com a dança dos 7 chakras. Isto porque eu vou ter um retiro de dia 2 ao dia 5 na Serra do Cercal, numa quinta,
onde nós podemos usufruir de um espaço com a natureza, ou seja, sair daquilo que é o nosso cotidiano, o ritmo do cotidiano, e podemos nos ligar mais a nós, à natureza, aos elementos, não é? Porque cada chakra também está ligado a determinados elementos. E eu acho que estarmos em conexão com esses elementos nos traz aquela força, não é? Que existe já em nós, porque nós também temos os elementos em nós, não é? A água, a terra, o fogo, o ar, esta conexão com o universo. Posso partilhar a minha experiência, que foi muito reveladora para mim na altura, e eu sinto que vocês também entendem um pouquinho isto, não é? Que nós vamos passando por fases diferentes. E na altura, naquela fase que eu fiz a dança dos 7 chakras, era uma fase que eu estava a sentir muito no elemento fogo, não é? Porque é esse o meu elemento natural. Eu estava muito, bora lá, muito cheia de vigor, muito bora lá fazer. E com a dança dos chakras eu percebi que a minha dificuldade naquele momento era aprender a fluir, eram os movimentos mais subtis, era o deixar-me levar né, mais por este elemento, a água também, né, deixar fluir, deixar a vida também interferir e tomar o seu curso. Então, quando eu fiz essa dança, eu percebi que, ok, nos movimentos staccato, não é? Tu ensinaste, nos movimentos mais fogo, de força yang, estava ok, nada de dificuldade aí, e para mim fez todo o sentido, porque aquele momento da minha vida estava a ser realmente muito de fazer, muito de ação, muito de bora lá, e dei-me conta que à medida que fomos trabalhando, quando chegamos a outros elementos, quando chegamos a outros chakras, eu percebi o bloqueio que existia aí. Eu simplesmente parei. Eu não conseguia fazer nenhum movimento. Ou seja, no primeiro movimento era tudo muito fácil, né? Muito expressivo, muita ação. E no movimento também que é requerido muitas vezes na nossa vida de deixar fluir, parar um pouco para receber e desfrutar e estar mais nessa energia feminina, para mim naquele momento foi assim a maior tomada de consciência ao fazer essa dança dos chakras. E no fundo, naquele momento foi essencial para mim. Porquê? Porque eu também tinha esta vontade de parar de estar sempre em esforço, parar de estar sempre a fazer coisas e não ter talvez o resultado de uma forma mais leve, não é? E para mim naquele momento foi assim um abrolho gigante, foi calma, Soraya, vamos então trabalhar os movimentos mais subtis, vamos trabalhar com outros elementos, vamos trabalhar outros chakras que estão a precisar da tua atenção neste momento, que para mim naquela altura eram os chakras mais superiores, correto, Anabela? Os mais superiores ligados mais a estes elementos como água e ar, certo? Estou a dizer bem? Sim, é uma energia mais do fluir, mais desta conexão mais com a nossa intuição, não é? Sim, que exatamente. Quando começas a subir vais cada vez mais apurando esta ligação com a tua intuição. Sim, então para mim foi naquele momento, foi mesmo, e lá está, eu não sabia, eu não tinha consciência disto, e pegando numa ferramenta tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, que é o nosso corpo, não é? Que ele dá-nos as informações todas, só pegando nisso eu consegui perceber, uau! Caramba, eu estava mesmo e eu que eu já me considero uma pessoa super intuitiva e até bastante feminina, mas há sempre o próximo nível, há sempre o próximo, não é? O próximo aprofundamento, e naquele momento realmente a vida estava-me a convidar
a parar um pouco e a ficar mais nesses movimentos fluidos. Não que o movimento Yang não seja benéfico, mas lá está, haver o equilíbrio, não é? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E eu estava muito fogo. Eu estava muito fogo. E então, para mim foi assim o maior insight de todos. Tive vários, né? Porque à medida que vamos trabalhando contigo, vamos percebendo em cada ponto, em cada chakra, o que é que realmente está a aflorar à nossa pele e que insights é que estão a vir. Portanto, foi um processo muito bonito, foi um caminhar muito bonito. E tive vários, né? Consoante passava os dias, mas assim, o maior que realmente me impactou, que é o primeiro que eu me lembro, foi esse, que é, eu nunca pensei que eu tinha bloqueios aqui. Eu nunca pensei que eu tinha bloqueios aqui nesta questão da fluidez, e lembro-me perfeitamente que senti muita pressão aqui no chakra da garganta. E eu, olha, estamos só a arrepiar. É aquela coisa, tipo, eu nunca pensei. Eu até acho que me comunico bem, eu até acho que sou íntegra com a minha, né? Nós que já sabemos um pouquinho o que é que cada chakra representa. Eu até acho que eu trago a minha voz ao mundo, eu até acho isto, mas o meu corpo deu-me uma informação diferente. Então, para mim foi super, super, super revelador. O que é que tu achas que o movimento, o que é que o movimento te traz nesse trabalho interno? Para mim, traz-me tomadas de consciência, não é? Porque eu percebendo como é que está o movimento do meu corpo, eu percebo para onde também é que... Aliás, percebo para onde ele não está a querer me levar e para onde ele está a querer me levar. Então, como eu tive nesta questão do desenvolvimento pessoal e de trabalhar as minhas limitações, eu comecei muito por perceber o que é que me estava a bloquear. Então, o corpo e esse movimento traz-me essa informação. O que é que me está a travar? O que é que me está a bloquear? Então, eu estou um bocado programada nesse sentido. Então, o movimento do corpo, pelo simples facto de eu chegar aqui a os chakras inferiores muito fáceis para mim de fazer as danças contigo, os movimentos propostos, os movimentos mais terra, isso muito fácil. Quando começa a subir e eu começo a ter dificuldade ao ponto de ficar parada, não é? Ficar parada na dança, isso para mim já foi muito revelador, não é? Como eu disse, o meu corpo parou, então eu estou bloqueada aqui. Há aqui alguma coisa que eu tenho que olhar, que eu tenho que perceber algum impedimento aqui. E porque se ele tivesse saudável, por assim dizer, se não houvesse ali nenhuma barreira, o movimento ia ser tão fácil como foram os dos chakras mais inferiores. Então, para mim, foi essa informação preciosa de perceber em que áreas, né, e em que chakras é que o meu corpo se movimentava mais facilmente e em que áreas ele simplesmente dava-me algum sinal ou de parar ou de eu sentir um peso ou uma sensação mais contrativa. Para mim foi muito isso. Uhum. E a nível além destas tomadas de consciência, sentiste que o movimento ele desbloqueou alguma energia interna? Sim, porque, ora bem, eu acredito que o corpo guarda muitas memórias, não é? E se eu bloqueei ali naquele movimento, quando chegámos aqui mais ou menos ali no chakra cardíaco, aqui entre o chakra cardíaco e o chakra da garganta, foi aí que eu comecei a ser, até ao plexo solar, não é? Muito fogo, até aí e eu tive bem. Chegando aqui ao coração e superior, já é que a coisa começou a parar, a contrair. Então, como eu acredito que guarda memórias, eu sei que
ao chegar aqui a este nível, eu ativei alguma dor. Ativei alguma dor, o meu corpo lembrou-se de alguma dor, alguma emoção que estava ali cristalizada que foi tocada, não é? E a tua pergunta era mesmo, desculpa, que é para eu não Se fugir. sentiste que o movimento ele desbloqueou alguma energia interna. Exatamente, é isso. Para mim foi a energia dessa emoção ali cristalizada. Senti que, ok, eu tomei consciência que parei e que foi mais difícil, mas como estava a ser acompanhada por ti, não é? Estávamos em grupo e é sempre um outro impulso, uma outra energia. Sendo guiada e sendo bem guiada, tu acabas por ok, tomas consciência, mas não ficas ali. Tentas continuar o movimento e transcender isso. Então, ao fazer isso, ao não me permitir deixar que o bloqueio me paralisasse completamente, eu permiti libertar essa emoção, essa energia cristalizada que estava lá guardada no meu corpo por alguma memória, de algum trauma, de alguma coisa, de alguma mágoa, o que seja, de alguma coisa do passado que estava ali, e o movimento, ok, tomei consciência da paralisação, mas ajudaste-me a continuar o movimento e libertar essa energia, essa emoção de alguma coisa do passado que estava aqui guardada e eu não via. E sentiste essa unificação, ou seja, nós trabalhamos fragmentadamente, não é? Todos os chakras, mas sentiste essa unificação entre o chakra da raiz e o chakra da coroa? Ou seja, em que percebeste que, apesar de nós estarmos a trabalhar em cada um deles, que no fundo eles estão ali em união, ou seja, existe um fio condutor entre todos eles? Sim, eu senti isso, eu senti que é importante fazer este trabalho, não é? De cima para baixo ou de baixo para cima, porque é como se esta energia, este canal precisa de estar liberto para esta energia fluir, para o meu corpo se movimentar, para eu me conseguir expressar, para eu perceber realmente para onde é que a minha alma me está-me a querer levar, e esta energia precisa de fluir como um todo. E eu senti isso, que foi importante trabalhar cada energia, cada elemento, cada chakra e haver como se essa libertação, que no nosso caso foi de baixo para cima, começamos com os chakras inferiores e eu sinto que foi necessário haver essa integração destas todas energias e destes temas propostos a ser trabalhados né, em cada um dos chakras para que houvesse este fluir, esta aceitação de que tudo está em união, em sinergia, em movimento e eu tenho que, ou posso, não é que tenho que, mas posso sentir esse equilíbrio em mim também, de ok, quando é para ser mais terra é mais terra, quando é para ser mais fluido é mais fluido, quando é para ser fogo, vamos lá, e quando é para ser mais ar também é importante. Eu senti isso, que ao fazer este processo dá para tu perceberes que nós somos um ser único, tipo um ser multidimensional, mas com várias, falta uma palavra, Facetas? várias facetas e que todas elas podem coexistir e devem, para haver aqui este equilíbrio. Então eu senti isso em mim, sim, sim. Ok, grata. Lília, a tua experiência foi assim um bocadinho mais reduzida?
foi reduzida, eu não diria que é reduzida, talvez foi reduzida pelo tempo, não é? Pelo tempo que passei por essa experiência, que eu fiz o dança de 7 chakras num dia. Então, é engraçado que, ao contrário da Soraya, eu tive outro desafio. E embora também trabalho muito com a energia, com a bioenergia do corpo, e faço todos os dias essas práticas de alinhamento, de conexão com o próprio corpo. No meu caso foi uma experiência e uma descoberta também muito engraçada e valiosa ao mesmo tempo. Que eu me percebi que nos últimos meses eu estava mais conectada com a minha parte intuitiva. E sobre isso que eu trabalho mais nos últimos meses, é expandir a intuição. E eu achava que isso era suficiente para eu expandir toda a energia do meu corpo. E que isso bastava para fazer toda a transformação que o meu corpo precisa. Enquanto trabalhávamos os chakras superiores, o meu pé não parava no chão. Era saltar e sentia-me leve, e sentia-me muito feliz e parecia que, ok, está tudo bem. Eu sempre fui uma dançarina de natureza, portanto, eu achava que era mais uma experiência, mais daquilo que eu já sabia, apenas guiada por uma terapeuta que é especializada mesmo em transformação através da dança. Mas quando cheguei aos chakras inferiores, os meus pés começaram a ficar pesados, a doer-me. E a mente dizia, chega, já estás cansada, não vais por aí, já chega, podes parar. E eu me percebi que eu ainda tenho imensos bloqueios nos meus chakras inferiores. É engraçado que o que mais começou a manifestar-se, a dor manifestou-se mais na minha perna direita. E eu, muitos dias depois de fazer a experiência contigo, de passar por essa experiência desbloqueadora, eu me percebi que por mais que nós achamos que está tudo bem conosco, que eu conheço bem o meu corpo, há sempre bloqueios ainda dentro de nós a quererem manifestar-se. E quanto mais nós achamos que o trabalho está feito, está tudo bem, eu sei o que fazer, eu sei identificar os meus bloqueios, eu sei como os trabalhar, mas depois, quando somos guiados por outros terapeutas e nos deixamos, sobretudo, guiar, os bloqueios escondidos, ocultos, começam a aparecer. E assim é muito mais fácil desbloquear tudo que ainda está ali oculto, bem escondido, a agarrar-se aos nossos sistemas súteis, a nos tentar manter em segurança. Portanto, para mim, no meu caso, foi mesmo praticamente foi como se fosse uma bufetada a dizer, acorda, tu ainda tens muito trabalho a fazer. Tu ainda tens muitas desculpas que está tudo bem e que não basta apenas fazer meditações diárias, fazer curar a energia. Temos que olhar muito para as nossas, a nossa parte inferior, a nossa ligação com a Terra. Para mim foi essa. É engraçado que Exatamente para a Soraya foi o oposto. Para mim eu estava tão bem a fluir, achava eu que estava tão bem a fluir pela vida e estava a correr tudo bem, como eu estava a programar, a intuir, a imaginar, a projetar, mas de facto eu me percebi que muitas das minhas ideias não passavam de ideias, de projetos, não conseguia concretizar e eu achava que se calhar não é muito importante, se calhar deixo-os lá na gaveta porque
Mas depois da experiência contigo, eu me percebi que, de facto, todos os projetos que eu pus na gaveta e não realizei, bastava-me essa energia do fogo. Faltava-me essa energia do fogo. Faltava-me essa conexão minha com a Mãe Terra, com a energia da Terra, para os concretizar. Então, a partir da experiência contigo, eu agora danço todos os dias e eu observo logo como é que os meus pés se sentem. Estão bem apoiados no chão ou ainda estão tenho mais tendência de saltar e estar mais no ar. Se sentir o teu corpo outra vez, eu diria que ser guiada por ti me trouxe aquela percepção que não basta apenas saber dançar. Temos que saber que movimentos é que vão trazer este desbloqueio no nosso corpo. Então, ter alguém de fora a guiar-nos, não apenas movimentar o corpo, mas sim ser guiado passo a passo no nosso sentir, na nossa percepção daquilo que desbloqueamos e, sobretudo, ser guiado por alguém nos ajuda a libertar-nos do controlo. Porque quando estamos a dançar sozinhas, quando estamos a fazer um trabalho de desbloqueio sozinhas, há sempre algum controlo. Agora vou fazer isso, agora vou fazer assim. E quando somos guiados e libertar-nos do controlo, muito mais bloqueios estão a ser libertados do nosso corpo. Portanto, sim, porque a mente tem sempre essa tendência, não é? De controlar tudo o que vais fazer, não é? Está em atividade. E muitas das vezes o que acontece nestes exercícios é exatamente isso, não há essa entrega porque o nosso mental ainda está ali e muita atividade, há o julgamento, o que é que eu vou fazer a seguir, será que eu estou a fazer bem? E portanto nunca Bem, consigo... eu não sei se a Lília fez às 6 da manhã, mas eu confesso que às 6 da manhã o ego entra muito pouco, que ainda já... Não, eu fiz mais à tarde, não é? Nós fizemos à tarde, Anabela. Fim da tarde, acho que sim. Nós fizemos aí todos os dias às 6 da manhã e foi incrível. Foi incrível porque deu para trabalhar muita coisa, né? O compromisso, a levantar ali cedo, o compromisso em priorizar-nos. A primeira coisa que eu vou fazer logo no dia é trabalhar em mim. Isso é incrível. E depois todo o processo em si, com o trabalho de cada chakra através da dança e do corpo. Muito, muito, muito bom. Sim, às 6 da manhã não estaremos com muita resistência, não é? A não ser que estejamos com pressa para ir para o trabalho, que já vi determinadas situações em que pessoas não se conseguiram concentrar porque estavam a pensar efetivamente como a nossa mente controla até o momento presente, não é? Aquilo que nós podemos usufruir e a mente não nos deixa. Mas é muito interessante olhar para vocês as duas e perceber as vossas energias, porque de facto, enquanto temos aqui um fogo, temos ali um ar, e portanto este trabalho aconteceu, muito giro, não é? aconteceu em direções diferentes, não é? Sim. E lá está, a busca sempre do equilíbrio, não é? Porque também se tiver muito fogo, também falta uma parte de intuir, de materializar também, que às vezes falta-me um bocado de terra, de construção, né? Porque entusiasmo-me com muita coisa, muito fácil, e perco o interesse também muito fácil, não é? E então, quando nós recebemos uma ideia, e ele passa por todos os nossos chakras, não é? A Lília estava a falar, estavas a falar da tua experiência, Lila, eu estava a imaginar aqui Deus a mandar-nos uma ideia, um projeto, não é? E entra aqui nos chakras superiores, vem aqui, começa a descer, começa a fazer sentido no meu peito, eu começo-me a entusiasmar, começo a ter fogo e entusiasmo para andar para a frente. Mas depois, se eu não o levo para baixo, não é? Se eu não levo para a terra, se eu não faço efetivamente e me comprometo com o que tem que ser feito, consistentemente, eu também não materializo. Então, às vezes também esse fogo, se for em demasia, pode ir também para esse lado. E então é sempre esta busca do equilíbrio, de
tanto a parte da intuição como a parte não é, do fazer sentido, do sentir para mim, do fogo, de eu me movimentar em direção a isso, como a parte também de construir e ser consistente, para que realmente se possa começar a ver esse projeto do céu aqui na Terra, que eu acredito que é a nossa missão, que é trazer o céu aqui para baixo, é trazer o que está lá em cima cá para baixo. Então, não é? Eu preciso deste equilíbrio, não só estar nas ideias, não é? Porque muitas vezes a gente tem uma amiga que diz que somos idiotas, estamos a ter muitas ideias e depois não passa, não desce, e há outras pessoas que, olha, bloqueiam aqui, não sentem suficiente, não sentem merecedoras. Quem sou eu para meter um projeto destes cá no mundo, não é? Há outras que se entusiasmam com muito fogo, bom, mas depois disparam em todas as direções. Eu, se não tenho cuidado, também faço isso, que é muito fogo, muita energia, começo a querer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba por se perder esta energia também de nutrição, de construção de uma coisa, ou duas, um ou dois projetos, e não querer estar em 5 ou 6 ao mesmo tempo, que depois acaba por se dissipar essa energia e não haver esta materialização, esta construção. Portanto, é incrível este trabalho para a gente perceber exatamente o que é que está em falta, o que é que está em excesso, porque em equilíbrio é sempre a melhor forma de viver e trazer os nossos dons ao mundo e ser quem somos aqui neste mundo. Bem, eu sou um bocadinho mais de ar também, sou muito de ter ideias, mas a maior parte das vezes elas ficam assim ideias, não é? Então, mas este também é o meu lado, né? E amanhã vou estar aqui com uma colega, que também é atriz, que também fez a dança dos chakras, e vou falar um bocadinho com ela esta coisa da intuição e da criatividade, como isto está ligado, não é? Intuir e fazer, porque de facto a criatividade ela acontece no momento em que o teu corpo, a tua mente estão numa descontração, estão sem, estava a faltar aqui a palavra, mas estão sem... pressão? Não é bem pressão, mas não estão sem resistência, não é? Uhum. E é naqueles momentos em que tu estás sem resistência, em profunda conexão contigo, com esse teu ser interno e depois, não é? Esse ser interno que está em conexão com o todo, é que surge esse momento de criatividade. Não é? E muitas vezes não vale a pena estarmos a racionalizar aquilo que aparece. Por exemplo, a mim aparecem muitas imagens. A minha intuição, quando estou em criação, surgem-me imagens. E uma das melhores coisas que nós podemos fazer é não questionar, é fazer, porque tudo está depois no sítio certo, tudo vai bater certo. E então no fim sim, podemos fazer essa análise e às vezes essa análise nem sequer surge, é só uma coisa que é sentida, é aquilo, é uma experiência que nos levou se calhar a uma abertura interna, um saber interno que nós não sabemos muitas vezes explicar, mas pronto, mas aquilo bateu certo, não é? E portanto amanhã vou estar aqui em conversa com a Patrícia Queiroz sobre criatividade e intuição e vamos falar também sobre a experiência dela com a dança dos 7 chakras, mas de facto eu não tinha pensado que a vossa experiência seria tão oposta, mas é engraçado porque, não é, traz aqui experiências diferentes e como Sim. É que as coisas funcionam. Sim, e mostra, exatamente, e mostra como as coisas funcionam e cada um vai viver a sua experiência e o que está a precisar naquele momento.
E isso é incrível, não é? Porque nós fizemos exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo processo e cada uma de nós foi trabalhar exatamente aquilo que precisava naquele momento. Então, incrível. Então, aconselho a toda a gente a dança dos chakras porque é um trabalho muito de transformação no sentido que não estás a trabalhar só a mente, não é? Estás a trabalhar como um todo, estás a passar pela experiência, o teu corpo está a passar pela experiência e isso é que é realmente transformador. Ainda hoje na conversa estava a falar disso, o quanto é importante nós passarmos pela experiência. Eu posso achar, é porque só a experiência é que transforma. Eu posso achar que eu realmente tenho algumas dificuldades, sei lá, em me conectar com a minha intuição. Mas isso é o que eu acho mentalmente. Mas depois eu vou fazer a dança dos chakras e eu percebo que afinal a minha dificuldade não é a intuição. Afinal a minha dificuldade é cá para baixo, é realmente firmar os meus pés na terra, é trazer esses projetos cá, materializar esses projetos. Então é o passar pela experiência e saber efetivamente o que é que me está a impedir, o que é que me está a bloquear a cada momento, além da parte mental, além do que eu acho que poderá ser, não é? Sim, de facto é uma coisa, é aquilo que nós pensamos, não é? Que nos está a bloquear ou o que é que se está a passar connosco e depois passarmos exatamente por essa experiência e percebermos efetivamente qual é o bloqueio. Oh, pessoal, e vamos lá ver, a maior parte das vezes, não é? O bloqueio é inconsciente. Se a gente acha que é uma coisa, é porque não é. Porque se a gente acha, é a parte consciente que está a pensar sobre É a parte isso, mental. Sim. né? É a parte mental. Então, fazer esta experiência com o corpo, com a dança, é ir ao inconsciente. É ir ao inconsciente. É aquilo que a gente efetivamente não sabe e que está lá. E que está lá a impedir o nosso caminho. É muito engraçado, eu adoro falar sobre este tema que tu tocaste agora, do corpo-memória, porque efetivamente o nosso corpo guarda tudo aquilo que nós sentimos, não é? Emoções, sentimentos, e eu já diz? De grande impacto, desculpa. É de grande Sim, tudo que é impacto, de não é? grande impacto. Sim. Fica ali gravado e é engraçado que eu já dei várias vezes por mim, de repente está tudo bem, não é? Mas o meu corpo parece que começa a dar sinais de que alguma coisa está a acontecer e quando tu paras e escutas o corpo e consegues perceber que aquilo é efetivamente uma memória daquilo que aconteceu, não é? E parares a tua mente e dizes não, agora está tudo bem e não está a acontecer nada disso. Quando nós estamos constantemente neste, que foi o que me aconteceu durante anos, antes de entrar neste meu processo de mais profundo de autoconhecimento, durante anos eu achei que algo de errado se passava comigo, porque andava sempre neste círculo de sensações através do meu corpo. O meu corpo entra numa dor, de repente parece que alguma coisa está mal e é de facto esta memória de todos os episódios que nós vamos passando, não é? Que se vai acumulando aqui neste corpo. E quando trazemos isso à consciência é de facto libertador, não é? Percebermos que de facto não se passa nada, não é? Mas que é só uma memória. Sim. Sim, eu posso confessar que eu neste momento ativei assim aqui uma dorzita no meu peito com uma situação que aconteceu ou seja, praticamente inofensiva, mas o meu corpo deu um sinal de dor gigante. E nós já sabemos algumas coisitas, não é? Nestas andanças, e eu percebi que aquela dor que o meu corpo estava a me mostrar era muito maior do que aquilo que tinha acontecido efetivamente. E perceber isto de que, calma, esta dor não é daqui, não é desta situação que acabou de acontecer, é muito mais profundo. Então, ouvindo o corpo, dá para a gente ir também à origem
não é? Da situação que está a causar, ou daquela memória, não da situação, da memória que está a causar aquela dor e que está a fazer com que eu atraia situações para a minha vida que vão me lembrar que eu tenho essa dor para curar. Porque se essa ferida está lá, eu vou atrair situações na minha vida que me vão doer. Mas não é a situação que é assim, muitas vezes não é a situação que é assim tão grave. Só que lá está, como está aqui esta memória de dor, toca-me ali como se fosse um dedo, não é? Cortado com um papel. Quando eu passo o dedo no cabelo, tudo dói, não é? Então, o corpo traz-nos isto, traz-nos esta consciência de que às vezes situações na nossa vida que acontecem são tão... não é que sejam insignificantes, mas não têm assim tanto peso quanto isso, mas o corpo está a dar um sinal gigante e é só sinal que eu tenho que parar e olhar e escutar e perceber o que é que ele me está a querer dizer. Que dor é esta profunda que eu tenho que sentir e curar? Isso é outro dos grandes ganhos de fazer esta dança dos chakras, porque também vais perceber dores que tens em ti que talvez de outra forma não davas assim tanta atenção. Olha, eu também vou partilhar. Desculpa, podes continuar, Lília? Sim. Eu sim. Ok, fizeste aí uma partilha e lembraste também que aconteceu. Enquanto a Soraya volta, também ela fez esta partilha e eu lembrei-me também de algo que me aconteceu hoje, que eu também senti uma dor gigante no meu peito, uma dor de rejeição, de abandono, e eu fiquei só ali naquela dor e de repente percebi que era a minha criança que estava ali. Era uma memória da minha criança que estava ali com aquela dor e trouxe-me esta consciência de ok, é só a minha criança que me está a dizer que eu ainda não curei esta dor, eu ainda estou lá, mas trazer isto à consciência te leva cada vez mais a um passo de uma maturidade emocional que não te leva se te deixares arrastar pela emoção, não é? Exatamente. E tira-te desse looping, não é? De ver as coisas e tomar decisões em função dessa criança dorida. Quando muitas vezes as nossas escolhas do dia a dia, desde as coisas mais simples às mais complexas, pode ser bem mais leve. Só que muitas vezes a gente está tão presa nessas dores que acaba por ler tudo de uma forma muito mais grave, ler tudo de uma forma muitas vezes, não é, egoísta, egoica e querer fazer birrinha, não é? Essa é o que nós fazemos. Fazer birra, eu quero as coisas à minha maneira, porque é que as coisas são assim? Sim, eu lembro-me que eu estava exatamente nessa energia de então, mas a pessoa abandonou-me, ela deixou-me e depois fiquei com aquela dor ali e disse, bem, isto não sou eu, a Anabela, adulta, é a minha criança que ainda está a precisar desta atenção. Então tudo ficou estava naquela proporção gigante e tudo diminuiu e disse ok, não é? Começas a controlar e a perceber que não é assim tão grave, nem é aquilo que nós pensamos que é, não é? Porque nós fazemos uma leitura, ou a nossa criança fez uma leitura daquele episódio, que nós agora podemos fazer uma leitura completamente diferente e tornar a coisa um bocado mais leve. Então é muito engraçado perceber. Olha, ainda hoje estava a falar exatamente das birras, estava a dizer a uma amiga, a minha filha fez uma birra descomunal no supermercado e o que é que eu fiz? Mantive-me completamente zen e ela fez a birra dela sozinha, ok? E eu estava-lhe a dizer, opá, eu percebo porque eu também faço as minhas birras podem não ser uma coisa a comunicar para o exterior, mas no interior está aqui uma birra interna que dá vontade de fazer exatamente a mesma coisa, não é?
Agora eu faço-te uma pergunta, né, à expert, como é que nós conseguimos então tranquilizar a nossa criança interior e estas feridas que vão surgindo através da dança? O que é que tu sugerias? Porque eu confesso que neste momento eu estou a viver assim um processo de dor gigante no meu peito, aqui mais nesta zona. O que é que tu sugeririas? Para mim o que dá resultado, e eu acho que também é interessante percebermos que cada experiência é uma experiência única, não é? E é dentro das experiências que vamos fazendo, mesmo com o movimento e a dança, perceber aquilo que resulta connosco. Porque não é uma ciência exata, não é? Não é uma coisa que nós sabemos que tem um resultado preciso. Mas o que resulta comigo é pegar nisso que está aqui, não é? Esta dor, e simplesmente expressar, sem qualquer tipo de... Olha, essa expressão até pode ser sem música. Eu sei que a música ajuda mais, não é? Nos leva mais, comunica mais com o nosso corpo e nos põe mais a expressar, mas até pode ser com a música, pode ser uma coisa só de escutares. E o que é que te apetece fazer neste momento? Qual é o movimento que vem? Não é? É aquilo que nós chamamos de um movimento autêntico, que é sem julgamento, sem a nossa mente estar lá, eu simplesmente faço o movimento que eu quero fazer neste momento, seja ele qual for. Então, o que muitas vezes acontece neste exercício é que a nossa mente começa a julgar se estou a fazer bem, estou a fazer mal, que movimento é este? Não interessa, é um movimento. Ou simplesmente podes escolher uma música mais de acordo com a emoção que estás a sentir e deixares com que ela se expresse. Porque normalmente o que acontece é que ela vai se dissolvendo. E às vezes o que acontece também no fim é que há uma tomada de consciência. Sabes? Não é uma coisa que eu te diga que é regra, mas acontece, é pegares numa emoção, é como se tu usasses essa emoção para ser criativa, sabes? Dar espaço à tua emoção, dar-lhe espaço. E ela passa por todo esse processo e no fim o que pode acontecer é tu teres esse insight, é essa dor de dissolver-se, tu não estás tomada por essa dor e começas a perceber porque é que ela está lá, ou até começas a sentir que ela era maior do que aquilo que agora no fim do exercício te vai parecer. E no fundo acaba por a gente canalizar essa dor e essa emoção para algo produtivo, não é? Se a gente não expressa e não dá voz a isso através do corpo, através da dança, que é uma das formas, talvez eu vá canalizar essa emoção para um lado que não é nada benéfico, não é? Vou fazer asneira, vou gritar com a minha filha, vou ter uma saída menos boa com alguém que é importante para mim, vou responder mal ao meu chefe, à minha mãe, o que seja, não é? E depois do tempo, depende do tipo de emoção que tens aí, não é? Imagina se é raiva. Se é raiva, há um tipo de movimento distinto de se é tristeza, não é? Portanto, as emoções têm uma própria expressão. Então é deixar que elas se expressem, sem esse julgamento, e voltando aqui àquilo que a Lília disse há bocado, é sempre mais fácil entrarmos nestes exercícios quando nós somos dirigidos, não é? Quando a nossa mente tem que estar em atividade, a coisa torna-se mais controladora, não é? Controlamos mais a cena. Mas é usar a emoção como se fosse um ato criativo, sabes? Eu acho que parte muito deste sentido. Aquilo que eu senti durante os meus processos enquanto atriz e com o movimento é que muitas vezes as minhas dores, as minhas feridas, aquilo que eu estava a sentir no momento me levou a um produto criativo. E quando tu chegas a esse produto criativo parece que há um xarã, sabes? Então eu acho que é muito expansivo. Sim. É que aquilo levou-te a um lugar de criação. Sobre a experiência que e a coisa dissolveu-se com a dança dos 7 chakras. Linda.
dizer Então, que acho que vai pode haver ser esta por aí. experiência Se num houver retiro, aqui alguém que tenha o alguma que para mim, eu estou super entusiasmada porque pela primeira vez vou poder fazer isto em contacto com a natureza, uma vez que nós trabalhamos com elementos como a terra, a água, o ar, o fogo, então vamos poder usufruir desses elementos, vamos poder também usufruir desse espaço e desse tempo para estarmos connosco, que eu acho que é tão importante esta conexão connosco, com a nossa alma, escutarmos a nossa alma, percebermos o que é que se passa connosco, ou simplesmente expandirmos todo o nosso interior, o nosso ser, expandirmos essa conexão com a nossa alma. Eu posso? Ah, é? Podes, claro. O retiro vai ser Esse feito de retiro 2 a 5 é, de setembro, na Serra do Cercal. portanto, a pessoa pode dormir lá, tem que voltar para casa. O Como é que retiro é? O retiro fica a 10 quilómetros de Vila Nova de Mil Fontes, a 9, 10 quilómetros, portanto é numa quinta isolada, e de facto há lá dormida, as refeições serão feitas pela dona da quinta e por nós, portanto vai ser uma coisa assim meia coletiva, em que nós vamos ter esse espaço para estarmos juntos, para cozinharmos juntos. Portanto tem dormido assim, dormido em refeições. Boa, boa. Isso já é muito bom. Não Sim, devemos estar a sair, porque é questão de, ok, estamos num lugar, estamos concentrados a trabalhar, a trabalhar, né? A trabalharmos e não estamos agora a ter que desconectar daquela energia, vir cá para fora, comer qualquer coisa, então muito, não, muito bom isso. a ideia é usufruir mesmo daquele tempo e daquele espaço ali, não, não sair. A ideia é mesmo essa, ficarmos lá até do Uau. dia 2 até ao dia 5. O retiro começa, nós começamos logo a trabalhar no dia 2 às 8 da manhã, portanto o que eu estou a sugerir às pessoas é que durmam lá na noite anterior e o retiro termina no dia 5 às 16 horas, portanto dá tempo depois as pessoas retornarem a casa ou ficarem lá se quiserem, Boa, portanto é um bocadinho a escolha de cada um. E boa, essa boa. ideia de sair da zona de conforto, do ambiente de conforto, é muito mais transformador, porque lá tu entregas completamente a energia de quem guia o retiro. Sim, é verdade. E depois não estás com aquela coisa, com aquele ritmo, não é, que costumas ter, de voltares a casa, de teres o mesmo ambiente, não é? É uma coisa nova, é uma renovação e é um espaço só para ti que eu acho que é tão importante, não é? E sim, E termos algo. os processos de cura, da autocura, quando saímos da zona de conforto, zona de controlo, é muito mais eficaz e mais profunda. Sim, é verdade. A experiência que eu tenho, sim, que sempre que saí sempre que fiz este tipo de coisas e saí do meu ambiente, sim, foi mais transformador, sem dúvida. É muito mais transformador e quando estamos em grupo e ao vivo, não é? Há outra energia, não é? Acontecem sempre coisas, não é? Esta troca de experiências, este acolher do processo de cada um, a partilha, faz tudo parte dessa transformação, não é? Dessa conexão. Sem dúvida, sim. Sim. Vai ser incrível. Vai ser Eu, sim. Se eu em poucas horas em comparação com o retiro, tive esses insights tão valiosos para mim, em sentir passar da energia de criança, onde parece tudo leve e tudo magnífico, e depois, para finalizar, vem aquela energia de agora passas para ser uma adulta. Agora passas da energia de criança para uma adulta que tem a capacidade de realizar. Apenas tem que assumir essa energia. E há essa como se tudo se encaixasse ao seu sítio naquele momento, quando tu fazes os seus movimentos. É aquela reposição das peças de um puzzle, cada uma ao seu sítio.
se até agora estava uma confusão através das experiências e as dores que viveste, experienciaste e criaste aquelas ilusões de dor, de sofrimento, de castigo, de vitimismo, e a partir deste movimento parece que tudo encaixa. E aquelas memórias traumáticas comecem a distanciar-se. Ok, aquilo foi uma experiência. O que é que eu, e adulta, consigo retirar dessa experiência? Eu escolho continuar a viver com essa dor, com esse sofrimento, ou eu escolho agir como uma adulta que tem no seu poder de remediar tudo, de curar? Então, esse foi um dos insights valiosos que a experiência contigo me trouxe. É a capacidade de assumir essa responsabilidade da adulta de curar essas feridas. O corpo mostrou, através do movimento, agora eu assumo a responsabilidade de curar. Eu há pouco tempo fiz uma sessão fotográfica e foi no meio da natureza. Então foi assim, para mim foi quase um retiro, porque eu estava a tirar fotografias em que estava em conexão com os vários elementos, com a terra, com a água, o ar, o fogo, e posso-vos dizer que só aquela sessão fotográfica, naquela manhã e naquela tarde, para mim foi transformadora, porque eu senti aquela energia, senti completamente aquela energia que já está dentro de nós, mas a reativar-se, não é? Então eu senti-me poderosa naquela conexão, eu estava tão feliz, porque senti mesmo senti-me parte da terra, senti-me a fluir como a água, e como a água é tão acolhedora, senti uma energia de acolher da água, que não foi só o fluir, mas o acolher, não é? Que tem tanto a ver com a energia do feminino. Senti o poder do fogo, que neste caso foi a conexão com o sol, e esta coisa de também nos ligarmos ao ar e de ficarmos mais leves e de ficar em conexão com o todo. Portanto, neste bocadinho, eu senti tudo aquilo que pode ser o retiro, que não vai ser um dia, não é? Vão ser mais. Portanto, acredito mesmo que esta conexão com estes elementos, com o movimento, nos pode levar a grandes transformações. E eu aconselho quem escolher passar por essa experiência transformadora e valiosa, tirar uma foto, uma imagem sua antes e depois, porque de certeza que vai reparar numa transformação mesmo brutal. Eu estou super entusiasmada, aliás estou a falar com vocês e o meu chakra cardíaco está aqui. Uhul! Eu acho que devias levar assim uma máquina fotográfica para o pessoal fazer uma sessão de fotos no meio da natureza, que deve ser um sítio lindíssimo também. E seria também não só fazer o antes e depois, mas todo o processo deve ser muito bonito também, muito interessante. Sim, e as pessoas também, eu acho que é importante, porque nós às vezes temos uma visão de nós completamente distante daquilo que na realidade é. Então, quando nós vemos essa nossa expressão em movimento, nós ficamos um bocadinho espantados na positiva, não é? Como é que nós nos conseguimos expressar, como é que o nosso corpo consegue expressar, e uma fotografia é capaz também de captar esse movimento e essa emoção, não é? Então sim, eu acho que é muito importante, sim, essa captação de imagem, seja ela de vídeo ou de fotografia. Eu acho que é muito importante também para as pessoas terem esta consciência de todo o processo. Acho que sim, que pode ser muito importante. Pode ser uma boa ideia. Querem deixar assim a cada uma de vocês uma última mensagem? Epa, a minha mensagem é: venham ao retiro, façam, inscrevam-se, porque realmente não é só um retiro, não é um retiro qualquer, é um retiro que tu vais conhecer muito sobre ti, sobre o teu momento, sobre o teu corpo, sobre o que a tua alma te pede agora, e
e que ferramenta bonita e preciosa é fazê-lo através da dança do corpo na natureza, sendo guiada por uma expert maravilhosa como tu és. Por isso, inscrevam-se e venham para este retiro que vai ser um divisor de águas, tenho a certeza. Grata, Soraya. E eu, da minha parte, eu como sou adepta de transformações, eu tenho certeza, nem posso dizer, não é por ser muito convencida, mas eu tenho certeza que quem está, sente que está já há muito tempo, parece que naquela roda do rato e parece que nada resulta e estão a fazer terapias e formações e parece que não saem do sítio, fazer um retiro contigo, só pela experiência que eu senti, eu sinto que um retiro vai fazer muita mais transformação e diferença. Quem está a sentir que está preso num padrão e não consegue se livrar, um padrão que lhe faz mal, parece que tem a vida estagnada, é fazer o retiro contigo. Fazer, sentir e entregar-se completamente. Ir de mente, corpo, coração aberto para tudo que vier, tudo que sentir que é necessário ser libertado naquele momento, naquele retiro, que se permite libertar. Porque eu acredito, e eu já te conheço há algum tempo, eu acredito que tu és a pessoa ideal para fazer este desbloqueio tão leve, tão fácil e tão sábio ao mesmo tempo, saber guiar o corpo para que qualquer libertação de qualquer bloqueio seja feito na hora. Ou seja, não fazer algo muito invasivo, mas deixar o corpo libertar. Ok, tu estás, dar aquela mensagem ao corpo, tu estás no sítio e momento certo para fazeres essa libertação e transformação que precisas, de uma vez por todas. Então é isso. Participe neste retiro porque a Anabela realmente tem essa capacidade completamente maravilhosa e sábia de guiar o corpo para qualquer processo de libertação, de transformação, sobretudo de cura desses momentos, eventos, memórias traumáticas, sem aquele choque que outras terapias nos proporcionam. Não há um choque muito drástico. Não há aquela resistência da mente. Não, eu não quero passar por esse sofrimento. Mas se através do método que tu proporcionas, há uma libertação fácil, há uma libertação leve. Não há resistência. Porque o corpo sente-se num ambiente seguro. Portanto, é realmente uma ideia mesmo muito, muito transformadora e valiosa para qualquer mulher e talvez para qualquer homem. Eu falo mais em nome das mulheres porque trabalho mais com mulheres, conheço mais a energia e a natureza da mulher. Então, realmente sim, é muito valioso e transformador passar por este retiro. E sobretudo que é o projeto que é um projeto da tua alma, do teu coração, e eu sinto que é algo que tu já geraste há tanto tempo que só pode sair um filho espetacular, maravilhoso e contributivo para toda a gente que se decidir participar. Grata, Lília, pelo teu testemunho e grata por estares aqui. E é sempre um prazer. Olha, a Soraya já nos abandonou. Já fugiu. Já fugiu para dançar. É sempre um prazer falar com vocês as duas, seja de que assunto for, é mesmo. A conversa normalmente flui muito bem e portanto sou-vos muito grata. E pronto, um beijinho muito grande para todos, grata pela vossa presença. Beijinho, Lília, um beijinho e um abraço muito forte. Grata eu por tudo e por toda a experiência e a tua sabedoria e a tua partilha, a tua contribuição, a tua entrega, sobretudo. Porque isso é muito valioso. Grata, Lília. Grata a todas.
A todas e a todos que reservaram um pouco do seu tempo.